Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Hoje é o nosso domingo. Hoje nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, tá? É uma lição muito importante, ainda mais para os dias atuais. E ela tem por tema: as muralhas não resistem, né? E trata da história de Josué. Nosso texto áureo encontra-se em Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e aos seus reis, e aos seus valentes, e aos seus valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Glória a Deus. Então, este texto é um texto muito conhecido, uma história que normalmente nós da igreja já vemos ela sendo narrada às crianças, aos jovens, aos adolescentes, e ela tem muitas lições interessantes. E a cidade de Jericó sabia do que o povo de Israel, o Deus do povo de Israel era possível, e do que ele já tinha feito a outras cidades. Por isso essa cidade estava muito assustada, estava preocupada. E Josué, o nosso herói deste texto, ele envia à frente 2 espias para verem o ânimo da cidade, como estavam os preparativos, e lá eles foram guardados por Raabe para não ser entregue ao rei. E nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso herói, Josué. Josué tinha por nome Oséias. Ele estava muito próximo ali de Moisés e aprendeu com Moisés. Inclusive Josué foi um dos espias que foram enviados logo quando começaram a jornada no deserto, e juntamente com Caleb, foi um dos que teve fé, acreditou que seria possível destruir os gigantes, os anaquins, as pessoas que habitavam aquela terra, que com Deus eles poderiam vencer. Os outros 10 espias trouxeram mensagem de desânimo. E por isso Josué e Caleb, daquela geração, foram um dos 2 que entraram na terra prometida, porque tiveram um ato de fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30, ele diz justamente isso, que pela fé as muralhas de Jericó ruíram, né? Então, foi um ato de fé. Esta história tem lições muito importantes para nós, tá? Mas a lição principal dessa história, ela começa antes da história, né? Ela começa no capítulo 4, quando Josué tem ali um encontro com o anjo do Senhor, e o anjo o anima para que ele pudesse tomar a cidade. Mas dá ordens bem específicas que a cidade deveria se preparar, que as pessoas deveriam se preparar, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. E essa santificação, essa preparação, ela é muito importante na nossa vida espiritual, porque também nós temos batalhas espirituais, nós temos lutas espirituais, temos muralhas espirituais a serem destruídas, e essas muralhas espirituais, elas caem com a preparação espiritual, e essa foi a grande preparação do povo de Deus. Às vezes você pode estar enfrentando muralhas na sua frente, e alguém já disse: não, são intransponíveis, e Deus te deu uma estratégia totalmente diferente, né? Porque essa estratégia aqui que Deus deu ao povo de Israel, essa estratégia não tinha lanças, não tinha espadas, elas não tinham arietes, elas não tinham carros com cavaleiros. Era uma estratégia muito estranha, mas era uma estratégia divina. E aí começa o primeiro teste da nação de Israel. E o primeiro teste da nação de Israel, após chegar
neste momento, né, é receber as orientações divinas e obedecer às orientações divinas. Nós observamos que a geração anterior, a geração que saiu do Egito, era uma geração rebelde, uma geração que não obedeceu às orientações divinas. Mesmo vendo eles grandes milagres, vendo as pragas sendo lançadas sobre o Egito, eles presenciaram esses fatos, eles presenciaram o mar se abrir, eles presenciaram o maná caindo durante 40 anos, e mesmo assim eles murmuravam contra Deus. Esta geração de 20 anos para baixo é a geração que agora está chegando na Terra Prometida, uma terra que foi prometida a Abraão cerca de 500 anos atrás. E saíram, já tinham 40 anos que haviam saído do Egito, e agora estavam chegando na Terra Prometida para tomar posse dessa terra. E a grande prova deles seria a prova da obediência às orientações divinas. E as orientações divinas, para qualquer general, Josué tinha os seus generais, eram muito estranhas, né? O texto diz, olha como interessante, o texto diz que os homens de guerra rodeiariam a cidade, cercando a cidade uma vez. Farei isso por 6 dias. Ou seja, iriam rodear a cidade uma vez por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E tem muitos textos, muita coisa interessante. Uma delas é o número 7, né? O número da perfeição divina. Uma estratégia divina. Irmãos, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aqui nós temos um plano que à vista do homem não parece perfeito, mas para Deus é bom, perfeito e agradável, né? Mas é uma estratégia divina. E obedeceram, essa geração obedeceu detalhadamente à vontade de Deus. Então, marcharam um dia, deram volta à cidade, não houve murmuração, não houve reclamação, não houve ninguém afoito. Às vezes na nossa vida, para os muros caírem, nós temos que ter essa paciência. Essa é a lição que este texto nos ensina. Nós temos que ter a paciência, acreditar que a estratégia de Deus é a melhor, esperar o tempo e o momento de Deus. Um dia eles rodeando, eles fizeram essa volta, todo mundo calado, a buzina tocando, as pessoas da cidade, talvez em cima do muro, curiosas, ouvindo, alguns amaldiçoando, e eles calados fizeram essa primeira jornada e voltaram para o acampamento. E o povo de Israel agora parte para o 2º dia da sua jornada, né? Então nós temos aqui os aspectos divinos, que foram a estratégia, com armas espirituais. Isso é interessante como a hermenêutica bíblica, ela acaba tendo uma grande harmonia, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, potestades, regiões da maldade. E as nossas armas, elas não são carnais, são espirituais. E essa batalha é uma dessas que mostra claramente essa estratégia espiritual, as armas espirituais que começam com a santificação e a estratégia de Deus. Os sacerdotes iriam à frente, haveria um louvor o tempo todo tocando. Após os sacerdotes estava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, que é atraída por este louvor. E logo depois aí entra o aspecto humano, que é justamente onde os soldados de guerra estariam após a Arca da Aliança. E nós temos muitos aspectos interessantes. Uma delas é a questão do silêncio. O povo rodeou o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, e Josué havia dado instruções que não sairia palavra nenhuma da boca do povo. O povo iria ficar em silêncio. O povo obedece, o povo fica em silêncio. Muitas batalhas na nossa vida, Deus disse a si mesmo no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Essa é uma daquelas batalhas que nós temos que ficar quietos, saber que o Senhor é Deus.
talvez algumas batalhas na sua vida você ainda não tenha compreendido isso, mas é momento de ficar em silêncio, aquietar, saber que o Senhor é Deus, que Deus está no controle. A estratégia dele não parece ser uma estratégia desejada por um general, mas é uma estratégia divina. E aí eles começam. O segundo dia, rodeiam a cidade em silêncio e voltam para o acampamento. E a Bíblia não registra que dentro do acampamento tenha ocorrido alguma murmuração, algum questionamento sobre as determinações de Josué ou sobre as determinações divinas. As pessoas voltam para o acampamento, voltam aos seus afazeres, descansam e depois partem para o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, silêncio. E talvez no quinto dia alguns já estejam começando a ficar com os ânimos exaltados. Quando é que será o ataque? Quando é que nós vamos derrubar o muro? Quando é que nós vamos transpor estes muros? Os muros não eram estreitos não, os muros tinham a altura de mais ou menos 10 metros, tá? Alguns metros de largura, como já disse, mais ou menos quase 2.000 metros de comprimento de cada lado da cidade. Era uma cidade bem grande, muros altos. E chega o quinto dia e o sexto dia, e isso me faz lembrar até de Naamã, né? Não adianta ter impaciência, tem que esperar a estratégia, tem que cumprir a estratégia de Deus. E Naamã fez isso, mergulhou uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e nada acontecia. E aqui o povo, a mesma situação, 5 dias, 6 dias, e nada acontecia. E finalmente eles chegam ao 7º dia. E eu creio, irmãos, que Josué não disse a estratégia toda de uma vez só. Acho que Josué foi citando. Hoje vai ser assim: 7º dia foi que Josué citou a estratégia. E a estratégia agora seria rodear 7 vezes esses 34.000 metros quadrados em torno da cidade. 7 voltas. E na 7ª volta, aí então os sacerdotes iam tocar as buzinas de chifre de carneiro bem alto, e todos deveriam gritar bem forte para que as muralhas se rompessem. Irmãos, acredito que muitos exércitos tentaram atacar essa cidade, talvez gritando até muito mais alto do que o povo de Israel, talvez fazendo muito mais barulho, mas não era uma estratégia divina. Parecia, mas não era. Alguns historiadores dizem que aquela cidade, aqueles que não têm fé, dizem que aquela cidade está sobre uma faixa tectônica, né? Uma placa tectônica. Poderia ter acontecido alguma coisa dessa natureza. Mas os inimigos da Bíblia vão dizer isso, assim como já disseram que o Mar Vermelho estava num lugar raso, e todos os milagres bíblicos tentam achar uma explicação lógica, mas não teve explicação lógica. Como diz lá em Hebreus 11:30, os muros caíram pela fé. E quando o povo no 7º dia gritou, quando as buzinas tocaram, quando o povo começa a gritar, Josué diz para o povo que agora é hora de avançar. Interessante que o texto, ele diz que cada um deveria atacar, tocar a buzina, e armados ia diante dele a retaguarda. Tem parte do texto aqui que diz que cada um deveria atacar aquela posição que estivesse à sua frente. Isso deixa claro para nós que não houve uma ruptura em um pedaço do muro, mas houve uma ruptura em toda a extensão do muro. Ou seja, o muro caiu completamente. Acredito eu que o único lugar do muro que não caiu foi a casa de Raabe. Mas logo depois, Josué manda os 2 espias irem lá tirar Raabe, seu pai e sua família, e esse lugar também caiu, foi tudo por terra e foi incendiado. Então, as estratégias de Deus, elas são infalíveis, serão sempre infalíveis e serão perfeitas. E aí nós temos a queda do muro de Jericó. O povo de Deus consegue
avançar sobre essa cidade, uma cidade que representava estrategicamente aquela cidade. Ela estava no meio do caminho entre norte e sul, separando a terra prometida. Josué, agora ele começa a atacar os reis do norte, depois os reis do sul, e dominar toda a extensão da terra que estava mais próxima. Então, aquela era uma posição de estratégia, a cidade estava na posição de estratégia, tudo foi destruído, e Deus deu uma ordem bem clara, que nada deveria ser poupado, a não ser o ouro e a prata, que deveria ser levado para o templo de Deus, para ser entregue no templo, para as coisas do templo. Então há os vasos de metal, de ferro, prata e ouro, somente isso deveria ser entregue na casa do Senhor, e tudo o resto deveria ser destruído. Alguns pensam, nossa, mas que maldade! E o povo de Israel agora entra na terra, entra na cidade de Jericó, destrói a cidade de Jericó e toma a cidade. E aí nós vamos agora para as lições pós-batalha, porque pós-batalha nós temos coisas ainda a aprender. Bem, queridos, agora vamos à terceira e última parte da nossa lição, e uma parte que eu quero direcionar essa conclusão para o pós-guerra. Após a batalha, após aquele combate, a lição para nós são sobre famílias. Duas famílias que foram diretamente afetadas pelo que ocorreu naquela batalha. A primeira família que eu vou falar é sobre a família de Acã. A família de Acã recebeu as mesmas instruções de todas as famílias, que nada deveria ser retirado da cidade de Jericó, pois tudo seria oferta a Deus, até por ser a primeira grande batalha que o povo de Israel estava enfrentando. E Acã viu uma cava da Babilônia, viu uma peça de prata, uma peça de ouro, e ele tomou para si e levou para sua tenda, enterrou, e isso trouxe maldição, não só sobre sua família, mas sobre toda a nação de Israel, sobre todo aquele povo que estava nisso, daquela batalha. Isso foi refletido na segunda batalha que enfrentaram, que foi a batalha de Ai, e essa batalha eles sofreram uma triste derrota, tomaram uma grande perda de pessoas, de vidas, e Josué rasgou as suas vestes diante do Senhor, e se pôs diante do Senhor por aquela situação, pois não sabia o que tinha ocorrido. Deus revela a ele que havia um anátema no meio do povo, e Josué começa a passar revista a todas as famílias, até que chega a família de Acã, e Acã confessa que ele havia tomado algumas coisas da cidade de Jericó, e por causa disso, aquela família foi destruída, a terra tragou aquela família, e aquela família ficou como um exemplo na Bíblia daquilo que não devemos fazer, tudo em questão da desobediência. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e Acã desobedeceu a Deus. Deus não foi injusto, Deus é sempre justo, né? Sempre justo, mas as bondades e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos, porque nós não somos diferentes de Acã, temos a natureza pecaminosa e às vezes também erramos, mas a misericórdia do Senhor não deixa que a nossa família venha a ser tragada. Deus tem dado livramento. Mas eu também quero dirigir essa conclusão a uma segunda família, a família de Raabe. Raabe era uma prostituta, uma pessoa que dentro daquela sociedade ela era uma pessoa humilhada por ser prostituta, mas ela creu na promessa de Deus. Ela guardou os espias, ela protegeu os espias, e quando os espias saíram da cidade, fizeram um voto a ela, que quando eles entrassem na cidade não iria destruir a família dela, mas para tanto, ela deveria colocar uma fita vermelha na sua casa. E ela fez isso. E quando a batalha começou, quando os muros caíram,
quando os soldados de Israel entraram em Jericó, a família de Raabe foi livre. E essa família foi retirada da cidade. E essa família foi colocada à parte. E essa família agora foi inserida no povo de Deus. E de Raabe, há um texto muito interessante, irmãos, que nos alegra muito, porque é um texto que traz esperança, não só para a minha família, para a sua família, mas para todas as famílias, que foi as bênçãos de Raabe por ter crido no Deus de Israel. O texto está lá em Mateus capítulo 1, que diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Raabe casou-se com um homem chamado Salmão, da tribo do povo de Israel, e Raabe teve um filho por nome de Boaz. Boaz foi o pai de Ruth, aquela Ruth que nós temos o livro de Ruth, que ela saiu, e Ruth, mais à frente, ela teve a Obed, e Obed era o pai de Jessé, e Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão, e essas gerações vão passando até chegar a Jesus Cristo. Ou seja, a família de Raabe foi salva, foi abençoada até as gerações futuras, por ela ter crido em Deus. Se as famílias hoje tão somente crerem em Deus, elas serão abençoadas. Se obedecerem a Deus, serão abençoadas. Certamente, tem muralhas diante da sua vida, diante da sua família, diante da nossa cidade, diante do nosso estado, diante do Brasil, diante do mundo. E o que Deus pede, somente isso, que as famílias obedeçam a Deus. Que se as famílias obedecerem a Deus, as famílias serão salvas. E dessas famílias sairão grandes gerações e grandes descendências, como foi a descendência da ex-mulher que era uma prostituta, Raabe, e se tornou a mãe de Obed, a mãe de Jessé, também mãe de Davi, de Salomão, e Jesus descende dessa geração. Que a sua família seja uma bênção, que a sua família seja obediente, que as famílias sejam obedientes, porque Deus está conosco nessa batalha. Antes da batalha, santificai-vos, porque Deus fará grandes coisas no nosso meio. Entre na batalha crendo que a estratégia de Deus é melhor, mesmo que pareça estranha. Obedeça, fique em silêncio e veja o grande livramento de Deus. E depois da batalha, você verá muitas famílias sendo salvas, porque nós obedecemos a Deus. Deus abençoe a igreja. Obrigado por ter nos acompanhado nesta aula. Te aguardamos no próximo domingo. Teremos a nossa 4ª lição. Mas por hoje, que você tenha um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. À noite nós teremos o nosso culto sendo transmitido na nossa live, pelo Facebook, pelo nosso pastor. Então que você acompanhe também os nossos cultos, as nossas programações. E que em tudo a sua família seja guardada, como foi a família de Raabe. O sangue de Jesus esteja sobre os batentes da sua casa, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que muitas muralhas venham a cair diante de nós, em nome de Jesus. Amém.